Ele está muito bem escrito, tá? Tá fácil de acompanhar a leitura. Eu acho que os experimentos estão bem realizados, né? Eu não tenho detalhes para te falar nada, eu tenho coisas para a gente discutir, né? Porque, assim, esse problema que você tem com a sonda, acho que a análise por EPR é interessante, mas, assim, acho a fundamentação do teu trabalho muito boa, porque a gente precisa entender melhor o que acontece, eu acho que com a terapia sonodinâmica, né, até para conseguir sintetizar sonossensibilizantes de fato, porque até hoje a gente fica usando substâncias que têm uma boa resposta na PDT, mas não necessariamente na sonodinâmica. Você está vendo com os seus estudos, é que ainda precisa ser aprimorado, né, mas assim, produção de oxigênio singleto, com a sonodinâmica parece que não tem, mas quando você associa os dois, você melhora a resposta. Por que que isso acontece, né? Então, acho que tem muita coisa que a gente ainda não sabe, eu acho que vale muito a pena ser estudado, eu acho que você está indo pelo caminho certo, esse estudo mais fundamental, né, do mecanismo é de fato difícil, né? Tanto que a gente fica querendo fazer alguma coisa no animal ali no final, para você ver alguma... Eu acho interessante você fazer no animal, sem dúvida nenhuma, mas a parte de entender o mecanismo é muito importante e é muito difícil, né? Eu gostei muito da tua apresentação, achei que ela está clara. Eu tinha ficado com algumas dúvidas no finalzinho no estudo que você fez em vivo, mas acabou ficando claro com a tua apresentação, ela foi muito boa, tá bom? Você está de parabéns, e você não é brasileira, é? Não, eu sou peruana. Então, E às vezes melhor me ainda. enrolava. Hã? Por isso que às vezes me enrolava aí com o português, desculpa De aí. forma alguma, foi muito boa a tua apresentação, foi muito clara, muito didática, e você está de parabéns, tá? Você defende quanto? Quanto tempo que vocês têm depois da qualificação para defender? Agora falta 1 ano e meio, aproximadamente. Eu tenho que defender o próximo ano, ao final do primeiro semestre. Tá bom, então você tem um bom período ainda, né, para ir analisando. Eu não vou em pontinhos não de detalhes do seu trabalho, porque, como eu já falei, ele está bem escrito, só vi uma ou outra coisa, às vezes uma ou outra preposição, um que saiu no lugar do A, mas assim, está ótimo, depois você vê. O que eu, assim, é lógico que eu queria... Você quer estudar os mecanismos que estão implicados na terapia fotossonodinâmica, né? E aí você começou com esses, olhando o oxigênio singleto, né, e olhando radicais de maneira geral, e tá com um problema claro, ainda mais para a gente ver as hidroxilas dessa interferência, né? Mas você pretende, Érica, estudar algum outro mecanismo mais relacionado a algum aspecto sonomecânico da terapia sonodinâmica? Você acha que alguma dessas substâncias que você está usando como sonofotossensibilizantes pode ter algum impacto nesses mecanismos mecânicos da terapia, da sonodinâmica, ou não? Você vai ficar só no Não. oxigênio singleto e na hidroxila? Então, como objetivo, né, desse projeto é tentar entender todas essas bases. A gente sabe que os mecanismos, como eu apresentei no começo, eles podem ser pelos efeitos mecânicos, como você falou, e também dos químicos. Agora, a gente começou avaliando um pouco mais os efeitos químicos, a produção de ROS, porém, a gente tem discutido se realizar em algum momento algum teste que avalie os efeitos mecânicos, mas já seriam tendo poderia ser em célula ou no animal, né? Porque já in vitro não dá para fazer essa análise do efeito mecânico, seria mais numa membrana, né? Tanto em célula ou, como falei, no mesmo animal. Porém, ainda não temos definido um estudo como tal. A gente estava
tinha pensado fazer ambos, mas como a gente está demorando muito nessa análise da parte dos efeitos químicos, provavelmente a gente não tenha tempo. Porém, bom, a gente pensou, né, no grupo, sim, ter esse projeto. Talvez eu não consiga realizar, mas o grupo, talvez com outra pessoa, a gente tem pensado, sim, fazer essa avaliação. Tá? Eu acho que talvez o seu não dê tempo mesmo, né? Ainda mais que você vai... Vou repetir as medidas aí com a espectroscopia, então talvez não dê tempo. Mas a gente sim pensou em fazer essa avaliação desse outro grupo de efeitos, né, também gerados pela sonofitoginâmica. Mesmo porque, assim, o que me inculca um pouco com... Eu acho que o teu experimento para ver a produção de oxigênio singleto, tudo bem, o K cai um pouquinho, né, quando você aplica o ultrassom, mas é pouco. Eu acho que quando você faz a diferença, ok, a gente consegue ver a resposta da associação, mas a hora que você fez o teu experimento para ver as outras espécies reativas, ele está diminuindo muito, né, o que acontece com essa sonda, que a gente não sabe muito bem, está caindo muito a fluorescência quando você associa. Aí eu fiquei o tempo inteiro me perguntando por que será que cai tanto, por que será que cai tanto? Aí você tentou dar algumas explicações, era uma pergunta que eu tinha, você falou na tua apresentação, né? E o que Ele você... tem absorção nesse comprimento. Você acha que causa um quenching ali, alguma coisa. Mas aí, Mas Érica... ele tem essas outras moléculas que não tem, né? Então, para o caso das moléculas que não tem essa banda de absorção aqui no C15, então, nesse caso, a gente não consegue explicar por que acontece, né? A gente E poderia você explicar. não viu isso quando você fez a fotodinâmica, né? Porque se você tivesse algum problema de suprimir fluorescência, isso aconteceria também com a fotodinâmica, com a hora que você aplicou a luz. Só. A gente não vê isso, não. A gente só observa isso com a aplicação do ultrassom. E você... Esse experimento dos radicais, a tua sonda é hidrofílica? Ou não? Porque você fez ela no final em PBS, mas o teu experimento final estava em que meio, mais ou menos? Era quanto de PBS para quanto de DMSO? Você... Então, para os experimentos, estamos falando com os radicais de hidroxina, né, com o APF. Isso. Então, por conta da sonda mesmo, a recomendação é utilizar a sonda com PBS mesmo. Então, a concentração, a porcentagem eu não vou saber falar certinho, mas era uma porcentagem bem baixa de DMSO, porque os estoques dos sensibilizadores estavam, os sensibilizadores estavam diluídos em DMSO. Né? Então, a gente, se não me engano, eram 10 microlitros de cada estoque para 10 ml de solução de PBS. Tá? E aí, Érica, eu estou te fazendo essa pergunta porque o teu projeto é bem complexo, né? Assim, é bem... Você tá com fotossensibilizadores, que eu entendi muito bem, você fez essa revisão da literatura muito interessante, porque que você escolheu esses, mas eles têm características físico-químicas muito distintas, né? Você tem alguns que são muito lipofílicos e outros que são hidrofílicos, né? Quando você faz essa análise desse teu estudo aí, que está usando o radical hidroxila aí, com essa tua sonda aí em PBS, com esses que são mais lipofílicos, você não acha que alguma agregação que ocorra deles... Eu sei que você está usando concentração bem baixa, tá? Mas eu fiquei pensando se não pode ocorrer alguma agregação, alguma coisa que aumente essa atividade sonodinâmica, porque você gera... Se tiver algum outro agregado, eu fiquei meio que viajando. Se você não tem... Se não funcionam como núcleos de cavitação e você acaba... aumentando aí eu não sei, a cavitação e destruindo mais ainda a tua sonda a hora que você faz essas associações. Eu fiquei pensando se você também não tem um problema de solubilidade de alguns deles, porque o que você teve uma melhor resposta foi com o azul de metileno nesse estudo, e o azul de metileno é hidrofílico, né? Ou não, porque agora eu também não me lembro mais, Não, você tem tantas não, respostas. na verdade eu fiz aí uma mudança. Eu vou mostrar isso. Então, é do radical hidroxila, né? É.
Porque eu acho que com oxigênio sincleto você conseguiu fazer alguma análise, né? Porque foi bem mais baixo a variação que você tem com a sonodinâmica. Mas é que quando você tem esse teu estudo do radical hidroxila, eu acho que você tem muito erro, mesmo a hora que você junta tudo e usa tudo, porque está caindo muito a fluorescência quando você aplica o ultrassom. E isso interfere também na resposta fotodinâmica, né? Mas mesmo assim, a hora que você faz a simultânea, os associados, você vê uma resposta um pouco maior. Mas eu acho que tem uma mistura aí de problemas que acontecem, difícil de ser entendida para quem quer entender mecanismo, né? De serem identificados também, é difícil identificar quanto que eles influenciam em esse cálculo de constantes, né? Para esse grupo de radicais hidroxila, eu lembro que deixei no texto uma subtração, né? Porém, depois a gente pensando melhor, né, discutindo aí os resultados, decidimos não realizar a subtração, já que provavelmente quando a gente fazia a irradiação da probe, né, em ausência de qualquer sensibilizador, e era irradiada com ultrassom, esse efeito poderia ser por conta, como falei, né, de moléculas de água com ultrassom. Então decidimos também levar em conta esses radicais hidroxilas gerados em ausência do sensibilizador. Então já não foi realizada a subtração. Eu acho que no que eu deixei outro quadrinho a mais realizando a subtração, né? Mas aqui já não foi realizado, e tendo em conta o explicado anteriormente. E podes, sobre a... Sobre Peraí, a qual que questão você não... Esse teu que está em cima, que você tem o azul de metileno que está 0,39 aí no simultâneo, por exemplo. Isso foi o total ou foi o subtraído? não, é o total. É o total. A gente já não fez uma subtração. A gente Mas é o total. nesse de baixo, né? Que você tem o azul de metileno 0,7, nesse aí que você está apontando agora, não está subtraído, Não, né? a gente decidiu Não. não realizar a mesma subtração. Então, E mas naquele eu que acho você... Esse aí tá. Esse aí você tem uma resposta que você consegue ver alguma coisa com azul de metileno, tá? Eu não tô achando que eu não tô achando que tá errado você não subtrair ou não. Eu entendi perfeitamente o que você me falou. Eu acho que é um jeito de você trabalhar e de tentar entender seus resultados, mas é que você tá com muita mistura mesmo, né? Assim, mesmo quando você... tudo bem, eu acho que só a luz, ok. Só o ultrassom, você viu que cai absurdamente. Aí, a hora que você junta e usa tudo, você tem algum efeito do ultrassom que a gente pode ter aí no meio, de ter pirólise, ainda mais se você está em meio aquoso, alguma coisa. Tem o efeito da sonodinâmica, tem essa queda absurda de fluorescência que você tem. Então, fica difícil a gente entender o que aconteceu. Mas quando você faz a separação, mesmo você tirando essa loucura aí, quando você subtrai, a gente vê um melhor efeito com azul de metileno, que se bem que muito. a ICG também é hidrofílica, né? Eu fiquei pensando que talvez você tenha alguma influência da solubilidade também. A gente Tá, vai né? considerar isso. Na verdade, eu não tinha levado em conta esse fato. E sobre a possível geração de... Você me falou que poderia estar se gerando... Ai, me fugiu a palavra. Não sei se tem pirólise, você tem a forma radical hidroxila por causa da água, né? Com a sonodinâmica. Teve Covid. A solução, quando ela foi combinada, né? Ela estava bem homogênea. Então, não sei se posso ter essa possibilidade de estar criando Agregados? Eu acho que visualmente você não vai ver, porque você está com concentrações muito baixas. Mas a gente já viu, por exemplo, com a fitalucianina, tá? Quando a gente usa ela em meio de cultura, a gente não vê nada, ela está solúvel ali. A gente, quando faz ela em meio de cultura, em DMSO, que eu ponho em DMSO no meu meio, eu não estou vendo nada. Mas quando você faz alguma análise espectroscópica, por exemplo, você vê que tem agregado dela ali porque caiu a fluorescência, tá? Dela. Mas assim,
mas eu não sei se é só, se é só isso. Foi uma das coisas que me chamou a atenção por causa da diferença de substância que você tem e porque elas são algumas são bem lipofílicas e as outras não, né? E a gente não sabe nada muito do ultrassom, eu não sei o que acaba acontecendo aí nesse meio. Mas é só mais um fator aí, talvez, que você pudesse dar uma pensada e levar em consideração, né? Sem contar que a gente fica com vontade de usar a sonda, né? Como um agente É muito mais fácil. sonossensibilizante, né? Dá para usar a sonda como sonossensibilizante. Ele se mostrou, né, ser mais efetivo. A metodologia aí do uso de sondas químicas é uma metodologia bem mais fácil, né, em comparação agora com a metodologia de espectroscopia de EPR. Porém, tem essa Então, e limitante. que sondas que você vai usar no EPR? Porque eu acho o EPR uma ótima ideia, mas você vai ter que selecionar algumas sondas. Você já pensou nisso ou não? Tem o TREP e o TEMP. A gente vai utilizar como TREP para oxigênio singleto o TEMP. E eu não me lembro o nome do outro TREP para radicalhidroxila. Mas eu me lembro agora do TEMP, que a gente vai utilizar como TREP para, né, como aumentar o tempo de vida do oxigênio singleto para conseguir detectar ele. Então, era isso. Tomara que dê certo, né? Que você não tenha nada de alteração nele. Então, de acordo a alguns artigos que a gente ha ido acompanhando, tem se mostrado ser uma metodologia efetiva. Então, vamos ver se dá certo. E os parâmetros que também foram utilizados são muito compatíveis com os parâmetros que a gente utiliza agora. Então, a gente tem muita esperança nesses resultados para tentar entender esses resultados e bom, já entender melhor, né, os mecanismos aí que estão acontecendo. E, Érica, e você está propondo fazer as associações de 3 maneiras diferentes, né? Simultânea, primeiro ultrassom, depois luz, primeiro luz, depois ultrassom. Em algumas análises você achou que era melhor a simultânea, na outra luz e ultrassom, modificou. O que eu queria saber é qual é o teu racional para a escolha dessas diferentes métodos de aplicação. E quais são as suas hipóteses? Por que você acha que você tem uma resposta melhor, tem hora, quando você aplica primeiro o ultrassom e depois a luz? Ou por que a resposta é melhor quando é simultâneo? O que você acha que acontece? Porque a mudança de aplicação mudaria a tua resposta. Que hipótese que você tem para isso? Sim, a gente vê que depende muito de como ele é enrajado, né? Primeiro, a gente escolheu fazer esses 3 diferentes grupos, também por conta do observado na literatura, que tem se mostrado também avaliar essas condições, né, de combinações. Então, assim, para o caso da irradiação simultânea, né, a gente poderia pensar que a irradiação entre, né, a luz e o ultrassom tem um efeito de sonoporação, né? O ultrassom por si só ele gera sonoporação, o qual permite às vezes que ele tenha um maior uptake, às vezes até do próprio sensibilizador. Então, a gente pensa que, por exemplo, sendo aplicado primeiro ele e após a luz, a gente possa estar melhorando numa primeira fase de irradiação com ultrassom esse aspecto de uptake e também geração de espécies, né? Para que após quando chega a luz, o efeito seja muito maior, né? Pelo menos a gente tem a hipótese nesse grupo, né? Dessa forma, nesse grupo de ultrassom e depois luz. Que a ultrassom possa estar melhorando de alguma forma o uptake do sensibilizador, e depois, quando já é encaixado com luz, vai melhorar a eficiência. Porém, assim, eu te mentiria se te digo agora uma resposta para cada uma delas, porque assim, é complexo entender exatamente por que muda tanto, né? A gente até observou essa grande mudança
em experimentos in vitro com células, na micro, com bactérias. E a gente observou uma grande diferença entre esses três grupos combinados. A gente viu uma inativação super maior no grupo simultâneo. Porém, a gente ainda continua tentando explicar o porquê tem essa grande diferença de aplicar uma fonte após da outra, e no caso de simultâneo, por exemplo, gerou o efeito foi muito mais eficiente, né? Então, tem sim essas variações nos resultados entre um grupo combinado e outro. Eu poderia falar da hipótese do último grupo, como falei, né, no ultrassom mais luz, mas assim, não, a gente ainda não sabe explicar certinho por que a gente vê essa diferença entre os grupos. É uma coisa que, com o passar com mais estudo, a gente espera possa chegar a explicar mesmo, porque se é uma dúvida, tanto aqui nas aplicações no, nos tratamentos tumorais, quanto na aplicação na micro também, com bactérias. Então, é um trabalho em conjunto para tentar entender isso. Eu tinha pensado, né, essa que vocês acham, né, que é a mais racional, de você aplicar, na minha cabeça também, né, primeiro a ultrassom e depois a luz, por tudo que você falou, a gente consegue fazer alguma avaliação da hipótese em vivo, talvez em cultura, mas eu acho que esses experimentos que você está fazendo, in vitro, em meio controlado, bem mais fotoquímico mesmo, né? Se você de fato continuar a ver diferença aí também do simultâneo, luz e ultrassom e luz, talvez a resposta não seja só mecânica, né? Porque essa proposta que você está falando, quando você aplica ultrassom, você tem algum efeito mecânico, sonopora, você aumenta, talvez tenha alguma coisa aí também, né? Desses mecanismos. Aí vamos ver o que você vai ter no EPR para ver se você continua vendo uma diferença aí entre o simultâneo, luz e ultrassom, para tentar entender melhor esse que você tem em cultura, né? Porque você tem bactéria, você viu essa diferença, né? Você viu com o simultâneo melhor? Não consigo pensar em nada aqui também agora. Ali já teriam sendo considerados já os efeitos mecânicos, né? Como já tem... Você tem um efeito mecânico, né? Também. Ser isso, né? Que aí a gente já está tendo em conta o efeito mecânico, mas efeito químico, então tem esse bom resultado, mas assim, ainda não podemos chegar a uma conclusão que a gente possa afirmar por completo, né? Temos que continuar estudando essa parte. Tá bom, muito bom. Os seus experimentos nos animais... Nos camundongos. Nos camundongos, eu fiquei... eu achei engraçado você falar que você estava injetando as células. Assim, quando a gente vai trabalhar com a célula, eu não tenho super experiência com célula, não, mas eu faço experimento de indução animal, a gente já trabalhou com melanoma e outra. Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado mesmo com as passagens, porque você tem que ver se a célula que você está usando está senescente ou não, né? E aí você não pode usar mesmo, né? Se ela já está 20 passagens, too much, é demais, né? Não sei se você tinha analisado essa... normalmente a gente dá uma olhada no microscópio antes para ver se você tem alguma mudança de morfologia, dependendo da passagem, antes de cultivar. A gente viu uma diferença muito grande na estrutura ou no crescimento. Então, por isso a gente ficou bem estranhada mesmo, porque até a pigmentação era boa. Então, a gente sofreu um pouco, porque não queríamos mudar de células ainda. Porém, aparentemente, sim, era isso mesmo. Mas porque certamente a passagem influencia, se ela está muito... Mas, Érica, não era isso que eu ia te falar, porque eu acho que você já notou e resolveu esse problema, né? Quando você for fazer os em vivo, até onde você pretende ir com eles? Você vai fazer um acompanhamento de regressão tumoral em função do tempo? Você vai aplicar o ultrassom simultâneo daquelas 3 propostas que você tem? E você vai acompanhar esse animal por quanto tempo?
Então, ainda a gente tem que definir se a gente vai aplicar um protocolo de múltiplas sessões, que a gente tem em mente aplicar um protocolo assim de vários dias. Mas após isso, baseando na literatura, deixaremos o tumor crescer após o tratamento até aproximadamente 48 horas, para ser erradicado e já fazer o análise histológico. Mas a análise que você vai fazer depois que você trata, então, é 48 horas só, depois da aplicação. Na aplicação. Não, então tá. É porque eu não sei se você já... o melanoma é muito agressivo, né? A B16F10, essa que você tá trabalhando. E se você faz no nude, o nude, como você falou, ele é imunodeficiente, né? Ele morre muito rápido. Você não consegue fazer tratamento muito prolongado, porque tem metástase e o animal acaba morrendo antes. Mas se você vai induzir e tratar e acompanhar só por 2 dias, aí eu acho que ele sobrevive, assim. Então, também é um fato que a gente tem que olhar bem, né? Porque a gente já tem feito alguns testes de SDT, e até o momento, assim, meio que com spoiler, até o momento a gente tem conseguido diminuir a taxa de crescimento tumoral, porém não reduzir o tamanho como tal, né? Não ter uma erradicação do tumor. Então, como era apenas uma diminuição da taxa, a gente deixava após 48 horas. Mas se a gente conseguir melhorar o protocolo de tratamento e a gente vê que a gente já está erradicando, claro que esse tempo de monitoramento do animal vai ter que ser muito maior, para ver se não tem alguma recidiva ou não. Mas esse tempo de 48 horas foi realizado por conta que a gente ainda tinha um tumor, então deixar muito tempo ali, ele ia retomar o tamanho Muito original, grande. ele vai crescendo. Mas se conseguir erradicar, esse tempo vai aumentar. Bom, de qualquer forma, você conseguir avaliar a redução da taxa de crescimento é uma resposta interessante, porque para um tratamento de tumores, qualquer associação, qualquer melhora que você tenha é interessante, né? Você pode fazer associação com outras terapias, ainda mais para melanoma. Então, como a É gente difícil tratar melanoma. então, como a gente viu que ainda não, a gente não está conseguindo erradicar, a gente meio que parou e correu atrás de outras variáveis, né, para tentar melhorar a efetividade do nosso tratamento, né? A gente está tentando melhorar a administração do ALA, esse setup experimental para tentar maximizar aí o efeito, melhorar a efetividade do tratamento, né? E conseguir o resultado que a gente quer. Mas você falou que você fez a injeção intradérmica do tumor para indução? Não foi subcutânea, não? Porque é tão difícil intradérmica no nude. Você conseguiu injetar intradérmica sem extravasar? Porque até pelas suas imagens de cima, eu achei que você estava injetando subcutânea, aquelas que tiram, mas eu não vi o tumor. Até naqueles que não deu certo, sabe? Quando ele estava encapsulado, parecia muito que você tinha injetado subcutâneo. O que eu não acho que seja um problema, eu só estou te perguntando, é porque é difícil você injetar intradérmico. De fato, tem vários trabalhos que aplicam a injeção subcutânea. A gente começou a fazer alguns testes com esse tipo de indução, alguns testes, né? Porém, tem muitos trabalhos acá sendo realizados com esse tipo de indução intradérmica, então a gente meio que quis seguir esse protocolo de indução. Eu só te falo porque é super difícil de você, como a pele dele é muito fininha, de você fazer a injeção intradérmica, né? Escapa, vai célula para o lado e é difícil. Tem um pessoal que já vem fazendo esse tipo de indução bastante tempo atrás e eles me treinaram para fazer, de fato. E sim, eu agora já consigo fazer. De fato, é mais difícil do que induzir de maneira subcutânea, assim, mas eu consegui, sim. Eu recebi ajuda aí do pessoal que eu mencionei no final, né? Eles me acompanharam muito nesse treinamento de indução, o uso de animais, tudo mais. E por fim, se a gente conseguiu fazer essa indução intradérmica. Ele tem um crescimento maior também, né? Mais rápido, então meio que acaba ajudando um pouco também com os experimentos.
o crescimento do tumor subcutâneo demora em torno de 2 semanas. Intradérmico vai mais rapidinho. Ainda mais de 7 dias. Érica, esse teu... os teus experimentos, eu acho de fato, como você disse, que quando você faz avaliação aí in situ e sobre o tumor, você tem muita interferência da melanina, né? Eu acho que a melanina interfere, ela atrapalha na análise da protoporfirina. O procedimento que você usou de extração da PPP, para análise aí in vitro, você validou isso? Porque pelo que eu entendi, você está extraindo a protoporfirina dessa massa tumoral, né? E ela é bem solúvel em metanol, e não outros componentes. Você fez algum tipo de validação, tipo assim, de contaminar pegar um tumor controle, contaminar com a protoporfirina e depois quantificar, para ver se você está, de fato, recuperando e conseguindo ler toda a protoporfirina que estava ali nesse meio? Sim, a gente teve Você um grupo validou? controle que era só o tumor sem ter nenhuma administração de ala, e realizou o mesmo procedimento. Não, entendi isso. Eu falo no teu procedimento de extração, isso eu entendi. Eu falo no procedimento de extração da protoporfirina do tumor, porque você extraiu ela. Eu vi que você tem um controle experimental. É porque se você não extrair você extrai a protoporfirina do teu tumor, não extrai? Você extrai ou não? Porque você está separando, você está centrifugando, você tira, você sedimenta essas células e pega só o que está em cima. Então, você está tentando extrair a protoporfirina com metanol do tumor. Eu fiquei querendo saber se você está conseguindo extrair tudo, se essa extração depende da concentração, se você não tem nada que vocês têm no sobrenadante também que suprime a fluorescência da protoporfirina também. Eu acho que se você não fez, eu acho que você podia só... É que você já fez, né, esses experimentos, a gente já tem uma ideia, né, do que você quer, mas a minha pergunta era se você validou esse método de extração, sabe? Pegar um branco, um tumor branco com PPP basal, porque a gente tem um pouco ali basal, contaminar com diferentes concentrações de protoporfirina, porque você tem a protoporfirina que você está lendo, fazer o teu procedimento de extração em metanol e ver se você está recuperando essa protoporfirina que você colocou ali naquele meio de fato. Não, a gente não fez. Um experimento que a gente queria fazer após disso era, outra vez estou se referindo a isso, não entendi muito bem. A gente vai fazer diluições da protoporfirina nova em concentrações conhecidas, né, no metanol, para ter uma relação de concentração da protoporfirina 9 em função da intensidade de fluorescência, e uma vez que a gente já tem essa relação, meio que fazer a quantificação das intensidades de fluorescência colocadas aqui. Então, você vai fazer isso. Está se referindo? É isso que eu estou falando, mas eu acho que você tem que fazer isso no teu meio de célula, não no meio só de metanol. Porque esse teu homogenato que você tem, de tumor ou pele, seja o que for, a hora que você coloca o metanol aí, você está extraindo substâncias, além da protoporfirina, que podem suprimir ou atrapalhar de alguma forma a fluorescência da protoporfirina. Então, eu acho que você tem que fazer essa curva que você está falando, que você vai fazer em metanol direto, acho que você tem que fazer nesse teu homogenato de células, de pele. Você contamina aí e faz a tua extração. Para você ter essa quantificação de protoporfirina aí no tumor mais fiel, né? A garantir que você não está perdendo nada. E aí o que eu entendi no final, que da tua apresentação, eu fiquei meio confusa no final da qualificação, eu não tinha entendido. A tua apresentação ficou boa. Põe aí. Você resolveu que você vai fazer intraperitoneal e não intratumoral? Não, era só mostrar, com essas gráficas, a gente só mostrou os resultados a quantidade de concentração de PP9, né? Porém, a gente ainda não escolheu
um protocolo certo. De fato, a gente está discutindo se seria factível realizar outro experimento no qual a gente consiga combinar a creme com as microagulhas, já que temos esse cuidado da área sadia, né? Então, por enquanto, se foram protocolos, mas nos ajudou a ter um bom panorama de como, né, da quantificação. Por que eu te falei, Érica, de Porém, você ainda estar isso não excluiu. validando essa extração de fato do tumor, para ver se você está vendo tudo? Porque eu acho, você teve, com a injeção intraperitoneal, uma concentração de protoporfirina no tumor semelhante à que você teve pela injeção intratumoral, sabe? A injeção intratumoral está colocando o ALA ali e dando toda a oportunidade para gerar a protoporfirina que for já ali, né? Quando você injeta intraperitoneal, tudo bem, você pode ter eu achei... Na minha cabeça, você teria que ter mais injetando no tumor pela intratumoral do que pela intraperitoneal. E por isso que eu fico pensando que talvez, pode ser que não, porque talvez seja isso mesmo, você esteja tendo uma supressão de fluorescência da protoporfirina no tumor quando você faz a análise in vitro. E por isso que eu acho que seria interessante você validar esse teu procedimento de extração nessa massa tumoral, para garantir que você está lendo tudo. Tá? Porque eu achei, e pode ser que não, que você deveria ter mais protoporfirina produzida quando você injeta o ALA intratumoralmente, que você não está perdendo nada, você está injetando ali no sítio. E é fácil de injetar, né? O melanoma é mole, você consegue injetar ele ali. Bom, aqui o tempo foi menor, mas sim, foi quase parecido, né? Mais de 3 horas. Mas o tempo foi menor, como assim? Porque você, de qualquer jeito, você depois da administração, você esperava quanto tempo depois da injeção? 2 horas. Você esperava 2 horas. Para esse grupo Ah, intratumoral foram 2 horas. uhum. E eles sintetizam mais rápido, né? E aí a minha pergunta é assim, você aplicando o creme passivamente, eu acho que você deveria ter muito pouco mesmo, porque ele, mesmo sendo no rato, a penetração é mais baixa, passiva. Eu achei que se fosse ter mesmo menos do que a intratumoral. Mas com a microagulha, você também está pondo aquilo ali e você está, quando você usa a microagulha, evitando injetar esse ala só num local do tumor. Você faz tipo um spread aí, você está colocando ala em vários pedaços aí do tumor e não só num local específico. Eu achei super interessante você conseguir usar a microagulha, só que você teve muito menos. Aí a minha pergunta é, porque eu não conheço essa microagulha que vocês usaram, quanto tempo ela demora para dissolver, ceder o ala e o ala ficar livre para ser convertido em protoporfirina? O protocolo que estava sendo utilizado em anteriores experimentos, aí por Dr. Michele, na verdade, ela foi quem me forneceu, né, as microagulhas, ela que prepara elas e atualmente estão fazendo testes também para justamente avaliar esse tempo no qual, utilizando a microagulha, eles conseguem gerar uma maior concentração de protoporfirina 9, né? E normalmente é de 1 hora. Eu deixei 3 horas por conta que dos resultados observados intraperitonealmente com o ALA, que é o agente que eles também utilizam para o preparo das microagulhas, né? Então, como era 3 horas também, a melhor resposta que eu obteve de concentração de PP9 foi no grupo de intraperitoneal 3 horas, né? Então, como era o mesmo fármaco que foi utilizado para criar microagulhas, eu decidi deixar nesse tempo também, meio que para fazer uma comparação. Porém, a gente viu que teve um caso, na verdade, onde ele foi bem efetivo. A gente ficou bem interessado também no uso das microagulhas, porém, a gente tem que ter bastante cuidado com o posicionamento dele e um bom contato entre, né, da microagulha e o A tecido, aplicação, né? a aplicação, porque, por exemplo, nesses outros três, sabe, o problema poderia ser não tanto a solubilização, mas o fato da aplicação. A gente não... Eu acho que você precisa de um dispositivo aplicador, né? Talvez, daqueles para você conseguir.
Mas, não, mas eu te perguntei porque a minha dúvida foi se daria tempo e é ala, né? Então, você falou, não é metil-ala que você tem na microagulha. Não, é. Se dá tempo, nesse tempo de experimento que você realizou, do ala ficar Ele disponível, da ele agulha dissolver num meio. Você até que tem só água, né? Porque você vem com... quando tira a microagulha, dá para ver como ele ficou dissolvido. Já as agulhinhas ficam já... dá para... Eu deveria ter colocado uma foto aqui. Mas sim, a gente corroborou mesmo que tenha ocorrido a diluição das microagulhas. Elas são utilizadas até com menos tempo, na verdade, 1 ou 2 horas. não, mas Mas daí você precisa esperar a protoporfirina, o ala ser convertido em protoporfirina, né? não, a gente tem mesmo a diluição. Porque do mesmo jeito, Érica, que você tem quando você injeta intraperitonealmente, que você quer que isso se distribua e o ala se acumule nesse tumor para produzir a protoporfirina, você precisa de esperar o ala realmente, que está na microagulha, ficar disponível no meio, porque ele está sólido aí anteriormente, dissolver, ser absorvido pela célula e gerar a protoporfirina, né? Mas você falou que essa dissolução da microagulha assim, é rápida desse jeito, o tempo que o ala libera é o tempo que ela é dissolvida, né? E o ala é solúvel. Então tá ok. É porque eu só fiquei pensando que talvez você tivesse um pouco menos, não tivesse tido uma resposta tão legal, porque não deu tempo dela dissolver. Mas Não, você me falou da aplicação, também tem a ver, né? Esse contato, essa forma de você colocar isso em contato com esse tumor, que é meio molinho, né? E em experimentos da própria pós-doutoranda avaliando essas microagulhas, ele já tem olhado o efeito após 1 hora, como falei. Então, ele tem o tempo, sim, para passar por todo esse processo, né, de conversão para a protoporfirina não descer. Tá bom. Bom, então o que você vai fazer agora? Você vai fazer os estudos de EPR, porque senão você não vai acabar num ano e meio, né? Tudo bem que tem um monte de coisa que a gente quer saber, mas vocês têm um grupo grande, o outro pode estar fazendo, né? Os próximos passos, na verdade, a gente já está fazendo alguns testes já, meio que se familiarizando com a técnica, já começamos a fazer essas medidas com EPR, igualmente também ajeitar o setup experimental, né? A gente comprou um hidrofone para ir medindo as pressões acústicas geradas a diferentes distâncias do nosso aparelho que vai ser utilizado em vivo, né? Então, para fazer essas medidas com hidrofone, precisa de toda uma construção, é como um aquário enorme de Eu sei, água. a gente fez umas medidas com hidrofone, que a gente não Hidrofone, então, consegue fazer com o de baixa frequência, mas com ele é gigante, né? gigante, claro, com cafés ele é. Então, a gente está preparando, montando todos os equipamentos necessários, né, para fazer uma melhor caracterização do nosso ultrassonido e melhorar a eficiência. Aí, uma vez que a gente consiga ajeitar bem o protocolo com ultrassom, e a gente vai conjugar o protocolo de PDT clínico, na verdade. Os parâmetros que se utilizam na clínica, meio que para ter uma Mas essas distâncias da sonda, você está fazendo para ver o fluxo, para fazer que determinação? Por que você está querendo posicionar a sonda mais longe ou mais perto? o tradutor, está se referindo. O transdutor. Porque ele tem uma distância focal, dependendo de cada ultrassom, eles têm uma área efetiva determinada, né? E, bom, dependendo da área efetiva do tradutor que esteja sendo utilizado, a frequência que esteja sendo utilizada, essa distância que vai focar a intensidade do ultrassom vai variar. Então, mas você consegue calcular a distância focal pela área e coisa, e você, além do cálculo, você vai fazer as medidas. Exato, porque tem um cálculo, né? Porém, a gente fez o cálculo, porém, vimos que continuamos com o mesmo efeito, então preferimos fazer melhor um análise mais certinho com o hidrofone, varrer em diferentes distâncias até conseguir localizar essa Entendi. distância ótima. Então, com o hidrofone, você está querendo calcular se você está na distância focal. Certo, não é?
Érica, acho que você está de parabéns. Muito bem. Obrigada. Eu acho que o trabalho é bem bonito e acho que você tem bastante coisa para você discutir agora e depois para conseguir entender melhor tudo isso. Eu gosto dessa parte do mecanismo porque eu acho importante a gente tentar de fato entender, mas eu acho a parte da prática mesmo translacional também muito importante, né? E padronizar esses protocolos de aplicação e estudar certinho mesmo, ver distância focal, para você, de fato, otimizar o ultrassom e a luz, né, ver se você vai aplicar simultâneo ou não, é muito importante, eu acho, para quem quer, de fato, continuar trabalhando nessa área e entender melhor o que acontece. E você está de parabéns, seu orientador também, e todo o grupo, tá bom? Obrigada, professora. A gente vai ter em consideração todas as sugestões, as observações. Muito obrigada. Bom, obrigada também, Renata. Então, agora vamos dar sequência, vou chamar a Laila para fazer suas considerações, os questionamentos aí para a Érica. Obrigada, Cris. Primeiro, eu vou agradecer vocês considerarem meu nome e o convite para participar do exame de qualificação, e eu espero poder contribuir um pouco com o teu projeto final e com a tua tese baseada nas nossas discussões. Eu acho seu projeto muito legal, mas é um projeto de altíssimo risco-benefício. Se funcionar perfeito, acho que vai mudar a vida de muitos pacientes e tem uma necessidade clínica bem grande, mas é um projeto de alto risco, porque são muitas variáveis, é muito difícil entender o que está acontecendo. Achei isso, a revisão literária muito boa, gostei muito, mas eu também acho que faz falta esse estudo mecanístico que você está fazendo. Eu não acho que é bem descrito na literatura como é que o ultrassom pode ativar um fotossensibilizador ou um sonossensibilizador ou essas outras moléculas. Então, acho muito interessante, mas estudo mecanístico é extremamente complicado. E aí eu quero começar conversando com você sobre as probes. Baseado na minha experiência, e aí você pode me dizer o que você pensa disso, é que elas funcionam muito bem quando você gera muito radical livre. Qualquer outra técnica que você esteja usando, que a quantidade de radical livre, seja oxigênio singleto ou os grupos de hidroxilas gerados são pequenos, elas são muito complicadas de trabalhar. Porque muitas dessas probes, elas são instáveis por si só. Você tentou medir a estabilidade da probe em função do tempo? Assim, sem nenhum tratamento? Porque algumas delas não são tão estáveis quanto a gente imagina. São muito estáveis se você compara com uma técnica que vai produzir muito radical livre. Mas se você compara com uma técnica que tem uma pouca produção, acaba que a instabilidade da própria probe é um problema. Eu não avaliei, porém eu acredito que não seja muito, já que, na verdade, o tempo de radiação que a gente tem, né, é de 1 minuto. Eu não fiz, de fato, você tinha o tempo dele antes e após esse minuto, mas por ser um tempo muito curto, eu acredito que não seja muita, pelo menos a estabilidade nesse tempo de trabalho, né, de radiação, não seja, está se mantendo, né? Eu acredito que ele está se mantendo ao longo desse tempo. Porém, eu poderia realizar meio que para complementar, né, e tirar esse viés de que ele poderia estar se degradando ao longo desse tempo. A gente já teve problema até com a luz ambiente, mesmo tendo muito fraca, ela podia alterar algumas probes. Então, todos os tipos de controle que você puder fazer, sempre é uma solução fresca, tipo, preparada imediatamente antes do experimento, todas essas coisas ajudam muito. Mas é bem complicado medir singleto quando a taxa de geração é baixa. E aí a minha pergunta, por que 630 para clorina 6? Sim. E para o azul de metileno também, né? Como a irradiação que a gente utiliza no em vivo é luz vermelha, a gente quer utilizar essa fonte de radiação. Não sei se aqui a gente utilizou esse comprimento de onda, na verdade, nos baseando no que vai ser utilizado nos experimentos em vivo.
a gente utiliza uma fonte de luz vermelha, então a gente quis utilizar essa fonte. E todos eles, de fato, apresentam uma certa absorção nesse comprimento, então a gente acabou escolhendo esse comprimento. Mas é por conta da aplicação nos experimentos em vivo, que a gente ia utilizar esse comprimento de onda para o tratamento do tumor. Mas aí, como a gente já sabe que o melanoma tem problema da absorção, se a gente puder jogar um pouco o comprimento de onda mais para frente, por que não usar 660, 670? Que seria o pico de absorção das duas drogas, tanto do azul-metileno quanto da clorina 6. Então, você aumenta a eficiência da sua terapia fotodinâmica e pode ser que aumente um pouquinho a penetração da luz também. Então, talvez valha a pena pensar em usar um laser em 660. Eu sei que vocês têm, era meu xodó. Eu usei ele em todos os meus projetos. Eu não usaria 630. Eu entendo que para o cálculo do rendimento quântico, você leva em consideração o comprimento de onda e absorção, então está tudo certo. Mas para a eficiência do tratamento e para a validação da quantidade de singleto gerado, eu iria na melhor absorção possível para aumentar a chance de você gerar bastante singleto e melhorar a sua detecção. Então, Posso só complementar, aproveitando? Até porque aquela eficiência quântica sua que se usa como padrão do azul de metileno, ela é tirada em 660, não? Não, ali é 630, acho que no texto eu deixei. Eu procurei ela que seja tirada nesse comprimento e é no 630, 35, poderia ser. Mas Tá. Em torno desses comprimentos, não é 660. Mas tem 670, porque nós já usamos 660, 670. Eu usaria uma excitação mais eficaz, uma vez que você já tem tantos parâmetros que quanto mais singleto você gerar, o radical livre é melhor para as suas medidas. Então, eu não usaria 630. Essa é a minha primeira coisa. Aí, uma das coisas que eu gostei muito da tua parte mecanística e que você está tentando entender o que poderia levar à morte celular ou como que é feita essa excitação. A minha pergunta é, eu entendo a importância da geração de radical livre para a PDT, mas eu não acho que ela seja o único fator muito importante. E aí eu queria saber de você se você está avaliando outros fatores além da geração de radical livre para escolher esse fotossensibilizador que você vai levar para o animal ou talvez fazer alguns experimentos in vitro, coisa assim. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você está perguntando se a gente tem realizado experimentos que avaliem a parte dos efeitos químicos, né, da produção de cores, algum outro efeito do ultrassom, né? Não só do ultrassom, mas pensando num tratamento. Por exemplo, a gente sabe que a eficiência do fotossensibilizador é importante, mas a localização dele também. Então, por exemplo, se o fotossensibilizador está no núcleo, ele é 1000 vezes mais eficiente do que se ele estiver na membrana. Se ele está na mitocôndria, ele é muito mais eficiente do que se ele estiver no lisossomo, por exemplo. Então, eu queria saber, até que ponto você está também considerando todos esses outros fatores. Porque por agora a gente sabe que a sua geração de singleto, de radical livre, vai ser baixa. Então, vamos partir do ponto que nós aceitamos que vai ser baixa. Mas se ela for gerada na localização correta, ela ainda pode ser eficiente para ter um efeito biológico. Bom, na parte dos experimentos em vivo, a variável que a gente tem avaliado até o momento, né, é a parte da administração do álon. A gente não se focou ainda no depósito dele em alguma determinada parte da célula, não. Então, as únicas variáveis que a gente está correndo atrás é nessa parte da concentração, da administração do fármaco e a parte do setup experimental. A gente sabe que tem um monte de fatores que vão acabar influenciando a efetividade do meu tratamento, né? Tem várias variáveis que a gente gostaria de ir atrás de cada uma delas. Porém, não, a gente tem se focado mais no setup experimental e na administração do fármaco, tentar melhorar isso. Mas considerar. Não, eu super entendo a escolha de vocês. Eu só tomaria um pouco de cuidado
para não colocar todo esforço no ALA, nos animais, e aí depois ver que o ALA não é o mais eficiente, ou que você não está tendo tanta resposta, porque o teu fotossensibilizador não é eficiente o suficiente para causar um dano, assim. Eu acredito e sugiro que você pense no fotossensibilizador que esteja no vaso sanguíneo durante o tratamento. É bem difícil tratar o melanoma sem o componente vascular, Sim. com o PDT. Mesmo porque a melanina, apesar dela ter... uma das dificuldades ser a distribuição da luz, a outra dificuldade é exatamente ela neutraliza singleto, ou radical livre. Então, a gente tem que se preocupar com a luz, sim, mas a gente tem que se preocupar com todos os outros fatores que podem contribuir com com esse dano que você vai induzir no tecido. Então, eu tentaria algumas outras estratégias, talvez por isso que você consegue controlar o tumor, mas você não vê redução no tamanho dele, mas isso quero discutir com você daqui a pouco. Mas algumas coisas que eu pensaria, talvez um experimento in vitro, tentando ver avaliar qual fotossensibilizador é realmente mais eficiente, do que mudar totalmente para os animais, usar só ALA, e aí acaba não tendo esse resultado. Mesmo porque você tem um ano e meio parece muito tempo, mas para experimentação animal passa assim, ó. E, e você tem muito dado para discutir, então acho que vale a pena dar uma pensada nisso. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, nesses seus dados, eu não sei se você vai seguir com as probes, eu entendo que o IPR é mais importante e tudo mais, mas quando você faz o decaimento pela absorção, em 417, alguns fotossensibilizadores, eles têm um pouquinho de absorção nesse comprimento de onda, né? Você está levando em consideração o photobleaching do fotossensibilizador também? Você está fazendo... Quanto ao photobleaching, como é um tempo curto, a gente primeiro avaliou o photobleaching dos sensibilizadores sozinhos, né? E deu um tempo de 1 minuto e a medida de 15 segundos, a gente não viu um photobleaching, uma constante de decaimento assim que possa influenciar nos experimentos com o DPD. Então, por isso que até na literatura eles também utilizam tempos bem curtos, né? Mesmo para tentar eliminar esse viés, porque às vezes essas moléculas sim têm uma absorção no mesmo comprimento de absorção do DPBS. Mas não, a gente foi atrás disso e corroborou que não. Talvez na verdade, por conta de espaço, a gente não consegui colocar todo ali. Sim, não. Mas, é por isso que eu estou te perguntando, para entender o que vocês fizeram, e eu entendo não considerar um tempo maior por causa disso, mas ao mesmo tempo considerar um tempo maior, você podia gerar mais singletos, seria mais fácil de detecção. Por conta de não influenciar, que o photobleaching não influencia nessas medidas, é que Sim. realmente o uso dessas probes são com um tempo curto, bem curto, são poucos segundos. Mas sim, a gente leva em consideração sim. Existem algumas formas de você tentar melhorar um pouco a detecção, seria, por exemplo, usar água adulterada ou água pesada, porque daí você aumenta o tempo de vida do singleto, dos radicais livres, aumenta a chance de detecção da probe. Mas detecção de probe para eficiência baixa é bem complicado. Eu acho interessante, mas eu entendo que é difícil. Um outro ponto que eu queria discutir com você é que você diz no seu texto que é um efeito sinérgico do ultrassom com a luz. É o que a gente quer tentar obter, né? Está ajeitando todos os pontos de tal maneira que a gente possa gerar esse efeito sinérgico. Por enquanto, nos análises aqui com as probes, né, na parte in vitro, a gente não tem visto, pelo menos nos análises de geração de oxigênio singleto, né, a gente não tem visto esse efeito sinérgico que a gente quer observar e é tão relatado aí na literatura, né? Então, a gente acredita que possa um efeito que possa gerar esse efeito sinérgico também esteja muito envolvido com um efeito mecânico gerado pelo ultrassom e que em conjunto já com os efeitos químicos gerados pela luz podamos obter esse efeito sinérgico, porém é uma coisa que a gente vai conseguir olhar só no animal, infelizmente não nessa parte in vitro.
Então, mesmo, temos que fazer mesmo da parte de animal para meio que olhar essa parte do efeito sinérgico. Sim, eu concordo com você. Eu acho que os experimentos em solução, eles podem mostrar se tem um efeito aditivo, Uhum. mas não sinérgico. É. Então, a menos que fosse assim, um aumento muito, muito, muito grande, aí você poderia dizer que tem alguma coisa acontecendo ali. Mas eu acho que é mais um efeito aditivo do que sinérgico. Acho que para mostrar efeitos sinérgicos tem que mostrar que talvez a ultrassom melhore a distribuição do fotossensibilizador no tecido, que há alguns outros parâmetros para realmente dizer que é sinérgico. Como também pode ser que seja difícil para você provar que é sonofotodynamic therapy, porque pode ser que seja uma terapia fotodinâmica com adicional do ultrassom, e não que o ultrassom realmente esteja contribuindo no processo fotodinâmico. Então, eu acho, eu entendo que na literatura todo mundo usa, mas eu não acho que existem dados experimentais suficientes para provar tudo isso ainda, e acho muito legal que vocês estão tentando fazer isso. Espero que vocês consigam, porque é muito interessante. Aí, eu queria discutir com você seus experimentos em animal. De fato, eu já vou começar agradecendo você. Foi